Bom dia, povo de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você vai ouvir este vídeo. Eu cumprimento com a graça e a paz de Cristo a todos, que a paz de Deus, que a paz do Divino Espírito Santo de Deus, que a graça redentora e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja contigo. Amém? Aqui que vos fala, é o diácono Ivanês Barbosa. Irmãos, gostaria aqui neste vídeo tratar um assunto que eu não vejo pastores tratando. E se trata, não filmam, porque filmar é importante para que outras pessoas escutem e se sinta comovido com aquilo que está ouvindo. A gente não deve se conformar com o sistema, com este mundo acadêmico, filosófico, aonde a desigualdade e o preconceito, na área social cresce a cada dia, e a crise só está na vida da igreja quando a igreja permite, porque quem está em Cristo não vive em crise. Vive em crise quem não está em Cristo, porque nós temos que crer na palavra de Deus. Amém, queridos? E antes de eu entrar num assunto que é até um pouco meio polêmico, e a pessoa tem que ter coragem para falar. Às vezes as pessoas ficam questionando. Aqui eu quero dizer para você que eu não estou aqui gravando esse vídeo para agradar ninguém. Eu não estou aqui fazendo esse vídeo aqui, para receber aplauso de A, de B ou de C. Não. Eu vou gravar esse vídeo aqui para a glória de Deus. Amém? E o versículo que eu quero deixar como base encontra-se no livro de Salmos 133, verso 1. Bem conhecido, bastante conhecida no meio evangélico. Louvado seja Deus. E também mal compreendido. A maioria não entende essa palavra. Quando o salmista diz assim: o tom bom e quão suave fosse, ou quão suave é, que os irmãos vivam em união. O tom bom, ou se fosse bom, era bom se fosse, que todos vivessem em união. Lá em Hebreus 14, versículo, Hebreus 12, 14 também está lá: seguir a paz com todos. Como diz também em Romanos 12, 18: se for possível, tenha-se paz com todos. Mas no 21 diz: mas não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Irmãos, eu já pensei de abrir meu próprio ministério, porque eu estou cansado de ver a igreja do Senhor sendo o tempo todo envergonhado, e eu de braços cruzados, sabendo que eu posso fazer alguma coisa, que eu posso ensinar as pessoas, estender as mãos, ajudar. Irmãos, isso é uma vergonha para nós que somos evangélicos, para nós que somos cristãos, É uma falta de sensibilidade financeira, moral, ético e social. Tudo isso está faltando na prática, acontecer isso na prática, no meio do povo de Deus, e não está acontecendo. Aí o pastor não é culpado, E eu quero frisar alguns pontos aqui importantes. Eu vou fazer um resumo, não vou aqui detalhar, puxar todo o pano de fundo, porque, irmãos, o que Deus me deu, a revelação que Deus me deu dentro dessa temática financeira da igreja, precisaria, eu até aconselho, eu fecho esse parênteses aqui para abrir para aconselhar os amigos que eu tenho, que são pastores, que eu conheço, e outros que eu não conheço, que leve essa informação para os pastores presidentes, para as convenções, para que eles venham criar pelo menos uma vez por ano
pessoas que são consultor, né, financeiro, que é especializado na área econômica, que dá aula na igreja sobre finanças. Isso era para os pastores presidentes, né, das igrejas, convocar alguém que tenha a carteira, que tenha, meu irmão, o certificado, diploma, especialização na área, né, financeira. Não é para qualquer um, a não ser que o pastor estude, busque a matéria, estude e aplique na igreja, na sua igreja, na sua humilde igreja, na pequena igreja, na congregação. Porque, queridos, quando falta dinheiro, quando a tesouraria, né, o caixa 2, ou até o caixa 1 ou o caixa 2 tá no vermelho, a tendência, irmão, é a igreja se fechar. E Jesus não abre igreja para fechar. Jesus, ele abre para crescer, para multiplicar, para salvar almas, salvar vidas. Nós temos que entender, irmãos, que para onde a gente vai, o que a gente está junto aqui na terra, não leva nada. Nós não levamos nada daqui. Alguém já escreveu, já estudou, já buscou a história da igreja primitiva, quando se iniciou a verdadeira igreja de Cristo, como a igreja de Cristo trabalhava na época. Uns cuidavam do outro. O povo da Judéia estava passando necessidade, e o povo da Macedônia também, mas o povo da Macedônia foi lá e ajudou o povo da Judéia. E os irmãos viviam em comunhão e união, até no partir do pão. Está faltando liberalidade, está faltando o Espírito Santo, irmão, está faltando para atuar no coração de muitos crentes carrancudo, de mão fechada, que não ajuda o seu pastor. Eu tenho um amigo pastor que eu admiro ele, tenho uma admiração, um respeito por ele. Eu não vou dizer o nome dele aqui porque ele não me deu a autorização para eu citar o nome dele. Então, por questão ética, né, eu não vou dizer o nome do abençoado profeta, homem de Deus, homem de oração, de bom testemunho, passando por uma dificuldade financeira no seu lar, né? O aluguel do carro dele atrasado. Aí você pode até dizer, e quem tem nada a ver com o carro, com as coisas particulares de pastor ou de qualquer irmão? Tem sim, irmãos. Primeiro que ele usa o carro dele para a obra de Deus. Ele vai buscar irmãos, vai deixar, ele vai para ele andar com a sua família, para ir para a igreja. O carro dele é para a igreja e para o trabalho secular que ele tem. Ele vende produtos, né? Eu não vou dizer o nome aqui, mas eu chorei quando eu ouvi o áudio dele. Deu um tranque assim, deu aquela coisa ruim no meu coração, bateu aquela angústia dentro de mim. A igreja não cuidar do seu pastor, que está cuidando da vida espiritual, né, de cada um, porque o pastor é um só para amar todos, enquanto a igreja todas é para amar o pastor. A igreja não pode deixar, irmão, o aluguel do prédio atrasar, não pode. Isso é uma brecha para o inimigo botar o dedo e acusar. Sabia disso? A igreja ela tem que cuidar. Existe uma hierarquia eclesiástica dentro da igreja, uma ordem, né? Existem regras para ser obedecida. Mas num momento de culto, aqueles que não dão nada são os que pulam, gritam, glorificam a Deus ali, adoram a Deus, mostram um padrão de espiritualidade que não tem, né? Querendo aparecer, se destacar, querendo ser estrela, se exaltando, batendo até nas outras pessoas com palavra forte quando tem oportunidade na igreja. Mas quando você vai ver lá na folha, o tesoureiro mostra, não tem uma pequena contribuição, nem que seja de um real. Esse irmão não tem. Isso aqui é revelação, irmão. Eu oro pela madrugada e Deus me mostra tudo isso. Pula, dá glória a Deus, aleluia, mais alto que os outros irmãos, fala em línguas estranhas, é cheio de amargura no coração, não libera perdão, não ajuda a obra.
Você é culpado porque a igreja está assim, não é o pastor não. Não é não, irmão. É a igreja, é culpada. Qualquer coisa que acontecer na igreja, a igreja ela tem que responder por aquilo, pelos seus atos, por aquilo que está acontecendo. O pastor não pode, vocês não podem deixar seu pastor atrasar o aluguel do carro dele, ou da casa dele, a casa pastoral, ou o prédio. Vocês que é a igreja não pode deixar que isso aconteça, irmão. Não pode. Por isso que o salmista diz, o tão bom e quão suave é, né? Ou fosse, né? Que os irmãos vivessem, né? Ou vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Irmãos, a gente precisa ajudar. E aí eu fecho esse parênteses aqui para abrir outro, irmão, para o irmão entender melhor. Pesquise a biografia de todas as entidades na face da terra. Você sabe quantas igrejas cristãs existem no mundo todo? Passa de mais de 35 mil igrejas com regras e doutrinas diferentes umas das outras. Se colocar tudo isso dentro de um liquidificador e bater, irmãos, dá um tremendo cicletismo religioso. A hipocrisia, a inveja, a falsidade, o farearismo é que domina a igreja do Senhor Jesus, irmãos. Cadê o amor? Cadê a caridade? O que foi que Jesus disse ali em João, 1 de João 3, 17, 18? Você lembra dessa palavra? Você lembra daquela palavra lá da viúva, quando a viúva tentou dizer para o profeta, né, que não tinha nada na casa dela? Não, mas eu não tenho nada, eu não posso ajudar, que eu não tenho nada. Tem sim, irmã. Você tem sim, meu irmão. Aí eu fecho esse parênteses para abrir para dizer para você, se a pessoa que está passando esse estado na sua igreja, um irmão seu, haver até de outra igreja, e você dizer que não tem, não pode ajudar porque não tem como ajudar. Mas olha para cá, se fosse o seu irmão, uma irmã, um tio, uma tia, o pai, a mãe, se fosse alguém da sua família, você venderia um carro, uma moto, você venderia até a sua casa, até a sua alma você vendia para ajudar. Deixe de ser hipócrita, minha irmã e meu irmão. Deixe de hipocrisia em nome de Jesus. Se converta. Tem muitos dentro da casa de Deus que precisam se converter, precisa aceitar Jesus de verdade, irmão. Precisa entender que a igreja do Senhor é como um corpo. Você faz parte de qual corpo da igreja? Você é o quê? Você é membro? Então, como membro, o membro ele precisa do braço. O braço nunca vai dizer que precisa da mão. A mão sempre vai precisar do braço. A cabeça vai precisar do corpo. Os olhos vai precisar da cara. O nariz, a boca para falar, irmão. O ouvido para ouvir. O pé para você poder ficar em pé e andar. Quando um membro está doente, irmão, o corpo todo padece ou não? O corpo da igreja padece sim. O seio da igreja, irmão. O cabeça da igreja é o pastor. Pastor Jesus. E o representante do pastor Jesus é o anjo da igreja, o pastor. É triste quando o pastor diz assim, irmãos, não tenho nada para comer aqui em casa, meus filhos estão passando fome. O aluguel do meu carro atrasado, a minha casa, o aluguel já está com 3, 4 meses que eu não pago o aluguel do prédio. Isso é triste. E o culpado é você, minha irmã, que é membro dessa igreja. Você que é culpada, você é culpado. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar. Você pode sim ajudar sim. Aí o que a viúva falou pro profeta? Eu não tenho nada. Aí o profeta, meu irmão, você pode enganar, dizer isso para outra pessoa. Não, comigo, não venha botar papinha na minha boca dizer que você não tem. Você tem sim. Aí eu vou repetir de novo. O que é que você tem na tua casa? O que é que você tem? O Espírito Santo está me questionando aqui, ó, para eu falar isso para você. O que é que você tem na sua casa? Contenda, inveja, briga, ciúme. É isso que você tem na sua casa? O que é que você tem na sua casa? A casa que eu estou falando, irmão, é você. Eu sou a casa, nós somos a casa. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Aí eu repito, eu pergunto de novo. O que é que você tem em você? O que é que você tem para oferecer? O que é que você tem para dar, irmão? Tem igreja, olha, irmão, é uma pobreza muito grande. Precisa botar uma banquinha na frente da igreja para vender lanche.
entendeu? Para poder com aquele dinheiro pagar a luz do aluguel da casa, comprar alguma coisa para o pastor comer com a família. Isso é uma vergonha muito grande, irmão. Aí estuda as entidades, a maçonaria, né? O centro espírita, candomblé, o Elbanda, né? O LGBT, né? Do partido da comunidade, né? Dos gays, dos homossexuais. Procura estudar todas essas pessoas, catedista, budista, o islã, o judeu, o catolicismo, todas as entidades que você procura aí, Testemunho de Jeová, os mormons, a Igreja do Véu, a Igreja Batista, a Presbiteriana, a Igreja do Nazareno, né? Todas as igrejas evangélicas tradicionais, as neopentecostais, as pentecostais, procure, estude sobre igrejas e sobre entidades e veja qual delas que são mais unidas umas com as outras na sua comunidade. Estude. Eles não passam necessidades não, irmãos. A Igreja Cristã do Brasil, que é conhecida pela Igreja do Véu, os irmãos são tão unidos de um jeito, irmãos, são tão unidos. Se tiver um irmão passando fome, eles fazem aquele mutirão, vai lá e chega junto e ajuda. E eles é melhor do que você, é melhor do que eu? Eles é capaz de vender a sua televisão dentro da sua casa, vender uma bicicleta, uma moto, um carro, para levantar dinheiro para ajudar. Isso se chama o que é amor. Os mormons são tudo bem unidos, os testemunhos de Jeová são tudo unidos, os centros espíritas são unidos, essas pessoas de todas essas entidades são unidas. Uma das classes mais desunidas que existe é a classe evangélica, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando, como é sério? Como é que você está plantando? Aonde você está plantando? Porque aonde tiver o seu coração, lá está lá o seu tesouro. Jesus disse isso. A igreja ela precisa ter no caixa, né, da secretaria, né, um dinheiro de reserva para a emergência. Vocês não podem deixar que o aluguel do prédio atrase, irmãos. É responsabilidade da igreja, dos membros da igreja, não é do pastor não. A responsabilidade do pastor é ensinar, é alimentar a alma de cada um, é trazer uma palavra de regozijo na alma, de refrigério, né, no seu coração. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? O trabalho do pastor é para juntar, para apacentar, orientar, aconselhar, disciplinar, doutrinar, ensinar o caminho da salvação. O trabalho do pastor é para isso. Ele se desgastar ali para manter a vida espiritual de todos vocês avivada. Não pela emoção, porque o emocionalismo é o que acaba. O emocionalismo, ele destrói. Aí tá lá dentro da igreja fogo puro, sapateia, fala em línguas estranhas, mas na hora de contribuir fecha a mão, irmão. E diz, não, irmão, não tenho, eu tô desempregado, eu tô passando por crise. Tá não, irmão. Você tem sim, você pode sim ajudar. Aí o profeta olha para a viúva, o que é que você tem? Aí a viúva diz, tá bom, profeta, eu tô vendo que você é um homem de Deus. Não tem como eu dizer que não tem nada, não, eu tenho sim, mas é pouquinho, mas eu tenho. Quanto é que você tem? Diz a Bíblia ali, essa história está lá em Reis. E o profeta pergunta à viúva, tava com um filho, né? E ela tava catando lenha para fazer o fogo, para fazer o último bolo, comer ela e o filho dela e depois morrer. Ele tava passando uma fome, aquele lugar tava numa crise braba. Mas o profeta foi lá. E eu aqui como profeta do Senhor aqui nesse vídeo estou tentando balançar aqui e acender a sua fé. O que é que você tem em sua casa, irmãos? O que é que você tem, minha irmã e meu irmão? Aí ela responde, né, para o profeta, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Aí o profeta diz, faça um bolo para mim. Eu acho bonito demais essa história. Faça primeiro um bolo para mim e eu vou profetizar na sua casa durante os 2 anos de seca aí, que ainda tem mais 2 anos aí para frente, viu? Durante esses 2 anos aí não vai faltar farinha nem azeite na sua botija. E diz a história que foi tanto azeite, ele mandou ir atrás de panelas, não poucas, mas muitos. E ela buscou tantas panelas que foi. Diz que foi tanto azeite, irmão, que
que ela botou até placa de venda na casa lá pra, agora não foi para vender a casa não, foi para vender azeite. E viveu do azeite durante a seca. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que você vai viver. Você vai viver para ser exaltado, para ser exaltada. Deus vai prosperar sim a sua vida. Agora você tem que pegar um pouquinho que você tem e depositar, plantar a semente. A Bíblia diz, seja fiel no pouco e eu colocarei você no muito. Eclesiastes capítulo 11, Deus usa Salomão para dizer para a igreja, né? Lança seu pão sobre as águas. Irmãos, é momento da gente praticar o amor e a caridade. Não é momento da gente brincando de crente não. Satanás não brinca de ser crente não, irmão. Satanás é crente também. Você sabia disso que Satanás é crente? É, lá em Tiago diz lá em Tiago 2, que ele é crente tanto em Deus que se estremece. Ele é crente. É um crente rebelde, mas é crente. Você está sendo rebelde, irmão? Então cuidado, você está fazendo parte do pacote da comunidade de Satanás. Porque dentro da igreja existe ovelha, mas tem bode, tem cabrito, né? Tem lobo. Aonde o trigo está, o joio está no meio, está dentro da igreja. Mas você que é crente, cristão, que crê que Deus ele pode suprir as suas necessidades, irmãos, começa a dar um pouquinho que você tem. Tirar um pouquinho, uma porcentaginha, né, que você tiver, um pouquinho, e ajude o seu irmão. Eu estou aqui, eu estou solicitado, necessitado, precisando, irmão. Poucas pessoas me ajudaram, estão me ajudando, muito pouca mesmo. Está faltando o amor, está faltando o verdadeiro espírito de solidariedade, né? Solidário, né? Estender as mãos, abençoar. Na hora que você planta a semente, lembra de Abraão? Abraão ele plantou a melhor semente que ele tinha, colocou seu filho no altar para sacrificar. E Deus ele honrou a fé de Abraão. Deus ele vai honrar a sua fé também, em nome de Jesus. Cuide bem do seu pastor. Amém? O pastor também ele é ovelha. Ele precisa ser cuidado, ele precisa de cuidar. Ele está cuidando da vida espiritual da igreja. A igreja precisa cuidar da vida material do pastor. Tá certo, irmãos, que existe pilantra, picareta, safado, né? No nosso meio existe canalha, existe falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores. Já está no nosso meio, a gente sabe disso, irmão. Mas você não conhece seu pastor? Você não sabe que ele tem um bom testemunho, que ele é marido de uma mulher só, que ele dá um bom testemunho, que ele cuida bem da família. Você não conhece seu pastor? Então cuide dele. Ajude ele, ajude a igreja. Não deixe que o aluguel do prédio atrase, irmãos. Ajude o seu pastor a pagar o aluguel do carro dele, porque é o carro dele que ele está usando para a obra de Deus. Ajude. Amém? Essa era a palavra que Deus botou no meu coração, né, para você entender. Lembra que todas as entidades, irmão, todas são unidas, todos um cuidam um do outro. Nós como evangélico cristão, né, somos crentes na pessoa de Jesus, precisamos cuidar um do outro. Amém? E a palavra-chave é essa, o tambor com suave, aqui os irmãos vivem união. Vive união na prática, irmão, não na teoria. Perdoa, estenda as mãos, pratica o amor e a caridade, lança seu pão sobre as águas e Deus vai te dar a sua vitória, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, amém.